Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos aqui para a gente continuar a nossa gravação do Fundamentos da Fé Cristã, volume 4. E agora a lição 23, está faltando só uma depois dessa. E o título é O Serviço a Deus, parte 7. Quais são os assuntos que a gente vai tratar aqui? O que são dons espirituais? Que são ministérios espirituais, que são operações ou realizações espirituais, que isso tem a ver com a edificação da igreja, como saber qual é minha função no corpo de Cristo. Leitura bíblica de referência, Romanos 12, de 6 a 13, 1 Coríntios 12, de 4 a 11 e Efésios, de 7 a 16. Então vamos aí para a nossa caminhada, fazendo aquele resumo que a gente já falou, né? Os dons miraculosos. Os dons miraculosos são aqueles por meio dos quais o poder sobrenatural de Deus se manifesta. São exteriores, isto é, manifestam-se segundo o poder do Espírito Santo, nos que os buscam e quando o Espírito julga necessário realizar algum feito miraculoso. Tais dons não requerem crescimento de vida, transformação ou aperfeiçoamento. Esse tipo de dom foi bastante comum no início da igreja e os vemos principalmente nos primeiros capítulos de Atos. Alguns deles estão listados em 1 Coríntios 12, tais como falar em línguas e interpretá-las, ter visões e sonhos, realizar curas, operar milagres, expelir demônios ou prever o futuro. Existem tais dons, entretanto, são concedidos pelo Espírito quando há uma necessidade especial. Os dons da graça. Os dons da graça, por sua vez, são os que provêm da graça quando cremos no Senhor. São interiores e os recebemos com a vida divina pelo novo nascimento. Podemos também chamá-los de dons da vida. São dons normais do cotidiano da vida cristã e da igreja, tais como profetizar, servir, ensinar, exortar, contribuir, etc. E alguns deles estão listados em Romanos 12. Embora sejam itens iniciais da vida divina recebidos da graça, os dons da graça precisam ser desenvolvidos até a plenitude. Para isso, requerem crescimento em vida até a maturidade, com vistas à edificação da igreja. Os dons provenientes da graça não estão em nós de maneira eventual, acidental, esporádica, mas residem em nós, para ser usados em todo e qualquer momento. Aproveitar as oportunidades. Todos desejamos ter mais graça além da que já temos, e para isso precisamos usar todas as oportunidades que temos para servir. Podemos servir o Senhor pregando o Evangelho, saindo para orar pelas pessoas, fazendo comportagem. Também podemos cuidar de crianças, adolescentes e jovens, apacentar os recém-convertidos. Há vários meios de cuidar das pessoas, alimentá-las com a palavra de Deus e ajudá-las a crescer em vida. O Senhor nos deu muitas maneiras de servi-lo a fim de edificar a igreja. Aperfeiçoar os dons para que se tornem ministérios. Já vimos sobre os dons, agora veremos sobre os serviços e os ministérios, ou ministérios. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 5. O vocábulo serviços em grego é diaconia, que também pode ser traduzido por ministérios. O ministério está relacionado ao Senhor e é o resultado do uso contínuo do dom, mais o acréscimo da graça. Com graça sobre graça, o ministério vai sendo constituído em nosso ser, ou seja, o dom se torna ministério. Todos podemos ser aperfeiçoados seguindo este modelo. Alguns talvez podem pensar que somente determinados irmãos é que recebem um ministério, mas de acordo com a palavra de Deus, o Senhor concedeu diversidade de ministérios a todos os membros de seu corpo. O ministério, no aspecto geral, significa o serviço a nós confiado para a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4:12. No aspecto pessoal, é a comissão que o Senhor encarrega a cada um de nós para realizar a sua vontade. 1 Timóteo 1:12. Por um lado, todos estamos num único ministério, edificar o corpo de Cristo. Por outro, há diversidade de ministérios pessoais para esse fim.
necessitamos ser aperfeiçoados em 3 aspectos básicos do ministério neotestamentário. O ministério da palavra. O primeiro é o ministério da palavra, Atos 6:4. Quando nos convertemos ao Senhor e nos tornamos filhos de Deus, isto é, quando fomos salvos em nosso espírito, o Espírito Santo nos deu o dom de falar por Deus. Antes, éramos mudos no tocante às coisas espirituais, mas depois que fomos salvos, invocamos o nome do Senhor, passamos a orar e a falar por Deus, a profetizar e a pregar o Evangelho. 1 Coríntios 12, 2, 3. O ministério dos serviços. O segundo aspecto é o ministério dos serviços. Quando servimos os irmãos, servimos o Senhor. 1 Coríntios 16, 15. Os que servem o Senhor devem fazê-lo no Espírito, porque assim recebem mais e mais graça. E pouco a pouco esse dom se tornará ministério dos serviços. Quer sirvamos o Senhor na obra, na propagação do Evangelho ou na igreja em nossa cidade, com o decorrer do tempo, esse serviço se tornará uma comissão do Senhor para nós. E o ministério das ofertas de riquezas materiais. O terceiro aspecto é o ministério da oferta de riquezas materiais. Depois que nos convertemos ao Senhor, espontaneamente desejamos consagrar-nos a Ele, dar-lhe o que somos e o que temos. Como consequência, surge em nós a vontade de realizar ofertas de riquezas materiais para suprir os santos necessitados e para o avanço da obra do Senhor na terra. No Antigo Testamento, os fariseus ofertavam dízimo, mas no Novo Testamento, nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus, conforme Mateus 5:20, Lucas 18, 11 e 12. Na prática, isso significa que quando vemos algum irmão em dificuldades financeiras, ou percebemos as necessidades da igreja ou da obra do Senhor, surge em nosso coração o desejo de ofertar uma quantia que pode até exceder nossas posses. 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Quando atendemos a esse desejo, a graça de Deus nos alcança e ofertar riquezas materiais pode tornar-se nosso ministério. As operações de Deus. Na sequência de 1 Coríntios 12, 6, chegamos ao terceiro aspecto, as operações de Deus. Há diversidade nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Operações são o resultado do poder divino, do operar de Deus em seus filhos. É por meio das operações que Deus leva a cabo a sua administração. Os homens dons para o aperfeiçoamento dos santos. Os que exercitaram os dons ganharam graça e tiveram os dons transformados em ministérios e operações na igreja, e agora devem aperfeiçoar outros. Somente quem tem um ministério pode aperfeiçoar outros para a obra do ministério. Alguém que tem apenas o dom não pode aperfeiçoar outros para a obra do ministério. Como membros do corpo de Cristo, nossos ministérios são desenvolvidos na vida, organicamente. O apóstolo Paulo mostrou em Efésios 4, de 11 a 12, que Deus concedeu à igreja 4 grupos de pessoas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. São os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eles são homens dons dados por Deus à igreja para ajudar os santos a exercer seus dons para a obra do ministério. Amém? Aleluia. É isso. Louvado seja o Senhor.